Bom dia Alemanha, bom dia Brasil. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast 10 para 7 da nossa série Emagrecimento Sem Sofrimento, o processo que vai te ajudar sim a emagrecer sem sofrer e ficar magra para sempre, que é tudo que a gente quer, não é verdade? E hoje, como sempre, escolhi um tema muito especial. Aliás, todos os meus temas são muito especiais, né? E muito especiais sim, porque são vários temas que são interessantes e que a gente deve falar a respeito, esclarecer, para que a gente possa ter uma visão geral, né, de como é que acontece ou como deveria acontecer esse processo do emagrecimento, sem sofrimento e duradouro, né? E já deixando aqui mais uma vez claro, oi, bom dia, Janice, que o emagrecimento só pode ser efetivo se ele for sem sofrimento, emagrecimento sem sofrimento. E hoje eu escolhi um tema que tem muito a ver, que muita gente fala, né? Dos grandes problemas, uma das maiores dores de quem quer emagrecer é só em pensar em fazer regime, a pessoa já sente mais fome. Só em pensar em deixar de comer, a pessoa quer comer mais ainda. E isso, infelizmente, é um problema que acontece com muita gente, se não com a grande maioria. E como todo problema, a gente tem que entender primeiro o que está atrás disso, né? O que esse problema traz, o que acarreta esse problema, para a gente poder entender melhor e, claro, encontrar uma solução para isso, né? Quanto mais eu penso em regime, mais eu tenho vontade de comer. Quanto mais eu penso em fazer regime, mais fome eu sinto. Quanto mais eu penso em não comer, mais vontade de comer eu tenho. Quanto mais eu penso em não comer, mais fome eu sinto. Primeiro que a gente tem que entender, né, que são duas coisas completamente diferentes: a fome e a vontade de comer. Um segundo de silêncio, um segundo de imersão, para entender que existe sim uma coisa bem diferente da outra. O que é a fome e o que é a vontade de comer? A fome digamos assim, é um fenômeno físico que a gente confunde, né? Fica meio difícil, mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem clara aqui. A fome é um fenômeno físico, significa, né, via de regra, se tiver tudo certinho, já vou te entregando um ouro aqui, se você faz dieta, se você está tentando emagrecer há muito tempo, principalmente se há muito tempo, você já não tem mais essa sensação de fome natural, verdadeira e necessária para a nossa sobrevivência, tá? Abrindo um parênteses aqui. Então você tem que relativar muito, entender bem essa sensação de fome, tá? A gente vai falar a respeito disso várias vezes nas outras lives, nas próximas, mas só para deixar claro aqui que primeiro você tem que entender o conceito de fome, né? E vontade de comer, mas a fome você tem que desenvolver, né? Eu tô falando agora das pessoas que vêm dessas tentativas, principalmente nas muito frustradas, de emagrecer há muitos anos, né? Essas pessoas, 99,9%, perdeu a noção dessa sensação natural e sadia de fome. Ou seja, fez tanta estripulia, fez tanta... Não vou falar outra palavra agora. Fez tanta besteira, né? E tentou tantas dietas que chega uma hora que a sua sensação, aquela sensação natural de fome, aquela na qual você pode confiar, já não existe mais, né? Mas de uma maneira geral, e tá tudo certo, infelizmente acontece isso mesmo, né? Se você cai e quebra a perna, você quebra o osso, ele está rompido e ele tem que ser consertado, né? Então, assim, se a sua sensação de fome, se você não consegue controlar mais, se você não consegue nem identificar é fome ou é vontade, né? A gente já vai mais pro outro ladinho, assim. Então, não se desespere, não é bom, mas tá certo, né? É como eu acabei de falar, se você sofre um acidente e você quebra um braço ou uma perna, então aquele osso está quebrado, ele tem que ser consertado. Então a sua sensação de fome, ela vai ter que ser consertada também, tá? Mas primeiro você tem que entender que ela está quebrada, né? E o que é a sensação de fome? A sensação de fome nada é
uma sensação natural que o seu corpo usa para te dizer que ele precisa de comida. Vou explicar melhor. É a comunicação entre você e o seu corpo, entre o seu cérebro e o seu corpo, e você é intermediária, né? Para o seu cérebro falar para você, né? Para o seu consciente, o que o seu corpo está precisando. O que o seu corpo está precisando para continuar vivendo. Vamos voltar lá para o passado, sair agora desse mundo, desse universo obesogênico onde a gente vive, né? Onde tudo tem a ver com comida, onde tem excesso, abundância em oferta de comida. Em toda esquina tem um supermercado, numa rua às vezes a rua inteira só tem restaurantes, supermercados e quiosques ou coisas onde a gente pode comprar alimento. A nossa fisiologia não foi criada e não está preparada para esse mundo obesogênico onde a gente vive. Então, essa sensação que a gente tem de fome, que deveria ser uma coisa natural, de acordo com a nossa fisiologia, que é, né, milenar, muito mais antiga do que esse mundo que a gente vive hoje, ela tá mais ou menos que fora de... tá situada, tá fora de esquadro nisso tudo. E a gente tem que entender esse contexto para colocar a coisa no lugar certo, né? Para grudar os ossinhos de volta da sua fome, usando a metáfora que eu usei agora há pouco. Então, é muito importante a gente saber que a gente já perdeu essa sensação natural de fome. Então, nesses sentimentos que você tem todos os dias em relação à fome, nessas sensações, melhor do que sentimentos, essas sensações, elas te enganam muito, porque a gente vê comida, a gente ouve comida, as pessoas falando de comida, a gente sente o cheiro de comida, isso tudo, voltando a deixar uma vez mais claro ainda, isso tudo nesse mundo obesogênico onde a gente vive, né? Nesse excesso de oferta, fica difícil da gente entender o que é a nossa fome mesmo, porque você é manipulada, né? A nossa sensação de fome é manipulada por todos os órgãos do sentido que são alimentados por informações de exagero, né? A gente passa, vamos pegar agora o exemplo da rua cheia de restaurantes, né? Então você passa na frente de um restaurante, tem o cheiro, sei lá, de churrasco, depois no outro tem o cheiro de pão feito na hora, ou então uma pizza saindo do forno, e aí você vê aquele excesso de comida, né? Geralmente as vitrines de vidro pra gente ver tudo aquilo, ou então os cartazes, as revistas, tudo que você vê, né? Tá sempre muito ligado à comida, o que a gente fala a respeito. Ah, mas um churrasquinho, hein? Nossa, que delícia! Oh, aquela pizza com aquele monte de queijo e aquela abundância, né? Nossa, o que eu mais escuto também, né? Nossa, não deu pra me segurar. O buffet tava lindo, tava muito farto, maravilhoso. Então, né? Todas as festas, todos os encontros que você vai, é sempre aquele exagero mesmo no restaurante, né? Tem o buffet de salada, e o buffet de salada tem o quê? Batata frita, coxinha, empadinha e mais um monte de coisa que não tem nada a ver com o buffet de salada, né? Mas tá tudo ali. Então, todas essas informações de excesso que a gente recebe através de todos os órgãos do sentido, né? A gente ouvindo coisa a respeito de comida, vendo muita coisa a respeito de comida, sentindo o cheiro, né? A gente acaba driblando, ou então até para usar uma palavra muito vulgar, inclusive, sacaneando a nossa sensação primordial, que deveria ser o paladar, né? Quando a gente faz o nosso exercício de comer de olhos vendados, geralmente caem as fichas e a gente vê que o que a gente ouviu, a gente vê, né? A gente acaba entendendo que o que a gente ouviu, viu e sentiu o cheiro tem muito pouco a ver com o gosto. Eu gosto muito de falar do exemplo da mexerica e do churrasco, né? Porque mexerica a gente tem um cheiro tão gostoso. Eu acho que é o cheiro mais gostoso que tem. Mas você come mexerica de olho fechado pra você ver se o gosto é tão gostoso quanto o cheiro, né? E isso engana, só pra gente ficar mais ligado como é que esse processo funciona. Churrasco é a mesma coisa, né? Aquele cheiro, aquela delícia, de repente, e se você comer de olhos vendados e, né, com o prendedor de roupa no nariz, você vai ver que o gosto da carne não é nem, sei lá,
5% daquele cheiro maravilhoso do churrasco. Né? Então, isso tudo, né, que são agora só 2 exemplos, para deixar mais claro quanto que a gente acaba se envolvendo com essas informações erradas, né? Sem contar no visual, que é aquele excesso de comida, e o auditivo. Todo mundo falando de comida o tempo todo. Todo mundo falando a respeito de comida, te convidando para comer, te oferecendo comida, te seduzindo para comer e ainda te criticando e te discriminando. Vou me repetir, te criticando e te discriminando quando você não quer exagerar na comida ou quando você pretende não exagerar na comida. Então, todo esse complexo faz com que o nosso organismo, a nossa sensação de fome seja muito variável, né? E claro que não em função do sentido primordial da coisa, que é a gente passar para o nosso dessa sensação que o corpo passa para a gente do que realmente ele está precisando, né? Na realidade, o nosso mundo aqui fora deveria oferecer uma oferta que o nosso corpo entendesse como necessidade e fosse lá e pegasse. Ai, Lília, estranho isso. Vou deixar mais claro. Essa sensação de fome natural, como a maioria das pessoas que está aqui me ouvindo já não tem mais essa sensação, aliás, acho que a grande maioria do mundo moderno não tem essa sensação, eu vou deixar mais claro. A sensação de fome, a necessária, saudável e natural para o nosso corpo, é parecida com aquela sensação de sede, quando você está com muita sede, por exemplo, quando você está desidratado, ou quase desidratado, quando você vai à sauna, por exemplo, ou quando você fica num dia muito quente, muito tempo, sem tomar líquido nenhum. Né? Mas eu gosto de usar esse exemplo da sauna porque deixa mais claro, né? Porque é uma coisa num pequeno espaço de tempo. Você vai, ficou, sei lá, 2 ou 3 horas fazendo as suas voltas lá na sauna, a hora que você sai com aquela sensação, nossa, aquela sede, parece que tá faltando. Então você toma aquela quantidade X de líquido que você perdeu e aquilo tá saciado, né? Então assim, tá saciado, acabou. Você não vai, só porque você ficou um tempo na sauna, estava com sede, beber um barril de água, né, uns 50 ou 60 litros de água, exagerando até você se arrebentar. Não, eu tô falando daquela sensação natural que você sente de estar saciada, de estar satisfeita. Você saiu da sauna com aquela sensação, ai que sede, gente, estou precisando. Seu corpo fala, todos os sensores do seu corpo te comunicam isso. Aí você vai lá, toma aquele, sei lá, copo de água, um copão de água e aquela sensação boa, né? Essa sede natural, boa, que dá pra você sentir, que dá pra você regrar, é mais ou menos parecida com a sensação de fome que a gente deveria ter. Você está com fome, você vai lá e come uma determinada quantidade de comida, geralmente pouco, né? E você tem aquela sensação de estar zerada, de que tá ok, que tá tudo certinho ali. Então, o primeiro ponto é a gente voltar a esse princípio natural do nosso corpo, né? De entender a nossa sensação de fome, que não tem nada a ver com a vontade de comer, né? Já vou falar a respeito dela já. E isso é muito interessante. A gente voltar a esse princípio primordial para a nossa saúde e para o processo de emagrecimento, você entender e voltar a sentir, a ter acesso às sensações de fome e o que é necessário para que essa fome natural, que não tem nada a ver com exagero, realmente volte a ser o que ela era antigamente, antes da gente extrapolar, meter o pé na jaca, exagerar e mais ou menos deturpar essa sensação de fome, tá? Até aí, tudo bem? Deem um alô aí e fale se ficou claro, se não eu explico mais detalhadamente. Aí vem a vontade de comer. E, gente, um segundo de silêncio, vamos passar para um outro nível de consciência, parafusar as coisas aqui dentro. Fome e vontade de comer são 2 coisas que não tem nada a ver. Lília, mas eu acho. Você acha tá errado? A gente vai esclarecer aqui hoje. Fique muito contente. Aproveite
essa nova ideia aqui, esse novo conceito que vai ser muito interessante para você e para o seu processo de emagrecimento. Vontade de comer não tem nada a ver com a fome natural e sadia da qual nós falamos agora há pouco. Essa vontade de comer, principalmente o exagero, né? Comer exageradamente. Ai, Lília, o que é exagero? Tudo que meu corpo não precisa, tudo que me faz engordar, tudo que me faz ficar acima do peso, né? Essa vontade de comer não é nem desejada, não deveria estar aí. Se tem uma vontade de comer, que não tem nada a ver com a fome, com a necessidade natural do corpo, então você fez alguma coisa muito errada e tem que correr atrás do prejuízo, tem que melhorar isso, tem que retificar esse erro. Mas claro, né, pra gente retificar isso, a gente tem que entender a procedência e como é que a gente faz, o que realmente aconteceu. Como eu falo sempre, né, no meu processo aqui e no curso também, a gente fala muito a respeito de fome emocional. Fome emocional muito, muito, muito confundida com a fome natural, porque as sensações são muito parecidas, né? A sensação de fome que eu tenho, os sensores, né, que são ativados aqui e o processo químico que é desencadeado dentro do meu corpo também, né? Aquela sensação de que tá gostoso, que eu tô acolhida e que é legal, elas são bem confundíveis, digamos assim, né? Aquelas sensações, aquele complexo de sensações legais e boas que eu sinto quando eu como e aquele complexo de sensações boas e de aconchego que eu sinto quando eu estou com uma defasagem sentimental, por exemplo, de emoções e vem alguma coisa que me acalenta, que dá uma afagada no meu coração ou na minha alma, né, para usar agora a palavra alma. Então, a gente confunde muito isso e, claro, o primeiro passo, né, para a gente entender essa vontade de comer é não deixar ela ser bonitinha, não. Ai, tô com vontade de comer. Ela não é uma coisa inofensiva, ela não é a fome necessária, né? Na realidade, a vontade de comer, agora eu tô falando de exagero, tá? Não tô falando daquela vontade de comer, de tomar água quando você está desidratado. Eu tô falando daquele exagero, do que te leva, né, do propósito da live de hoje, do que te leva a exagerar, né? Lembrando mais uma vez que é uma frase muito comum no processo de emagrecimento: quanto mais eu penso em fazer dieta, quanto mais eu penso em ficar sem comer, mais eu sinto fome, mais eu quero comer. É disso que a gente está falando, dessa imagem errada, desse corredor que a gente pega que é completamente negativo e contraprodutivo. E a função disso é um distúrbio dos sensores naturais que a gente acabou cortando a conexão deles com os nossos pensamentos, fazendo com que eles ficassem parecendo certo, mas sendo errado, né? Quando a gente fala, ai, eu tenho vontade de comer, ou eu quero comer alguma coisa, a gente está tão longe daquele princípio natural, né, do que eu realmente preciso para o meu corpo viver sadio e ter energia suficiente. E essas sensações geralmente vêm de algum canto que tem a ver com a famosa fome emocional. Mas Lília, peraí, o que é fome emocional? É tudo que tem a ver com o emocional, desde um pouquinho só até um montão bem lá em cima e coisas muito complicadas. Eu vou citar aqui só um exemplo, tá? 1 ou 2 exemplos de milhões de exemplos. A falta de carinho é uma fome emocional e a pegada, o difícil de entender aqui é que isso pode ser consciente ou não. Ah, Lilian, mas eu não tenho falta de carinho. Pode ser, mas pode ser que você tenha e não consiga identificar como falta de carinho, né? E aí é pior ainda, porque se você sabe, tem consciência disso, então você já está um passo mais adiante. Agora, se essa ficha nem caiu ainda, se você não fez o download, né, como diz o William, desse fato, então você está mais longe ainda da solução, né? Mas nós estamos falando agora, gente, de um exemplo de 1 milhão, tá?
tudo que tem a ver com o meu lado emocional, que está faltando e que eu acabo colocando isso naquele caminho, naquela direção de parece que é fome, porque a hora que eu como eu tenho aquela sensação parecida de acalento que eu preciso, né, que tem muito a ver com a ocitocina também, aquela sensação de ai, eu tô bem, tá gostoso, né, tô me sentindo legal, e isso a gente tem que entender muito bem para entender a vontade de comer. A vontade de comer é uma coisa negativa, tá? Para quem não sabia, não tem nada a ver com fome. A fome é natural, né? O excesso de fome também, aquela vontade de comer, aí é que eu como mesmo. Isso tem a ver com a fome emocional, com a disfunção da sensação que deveria ir só para um lado e vem para o outro. Ou seja, a gente confunde duas coisas que são completamente diferentes. A sua fome física e a sua fome emocional. E 99,999% da sensação de eu quero comer mais ainda vem desse deslize, desse distúrbio, da gente entender essa sensação de uma maneira errada. E claro que a gente tem que entender, saber o que ela é, para a gente colocar isso nos trilhos de novo. E qual a melhor maneira de colocar isso nos trilhos de novo? É realmente entendendo que ela é perigosa e falsa, e a partir daqui a terapia é comportamental. Parar de pensar nisso tudo, parar de fazer tudo isso, parar de ceder. Eu vou dar um exemplo aqui para deixar a coisa um pouco mais clara. Eu tinha uma cliente que ela vinha no consultório, né? Mesma coisa para emagrecer, e eu acho que ela queria emagrecer uns 15 quilos mais ou menos, faz muito tempo, eu não me lembro mais. E a gente tem várias terapias, né? Não só as que a gente usa no curso, que eu falo aqui com vocês, mas existem vários tipos de terapia. Uma delas se chama Craving Buster, é uma terapia psicossensorial muito eficaz, né? Quando a gente fala a respeito de vícios e de dependências químicas, né? E o excesso de comida também é uma dependência química como qualquer outra. E eu me lembro que eu estava fazendo esse exercício com ela e chega uma hora, né, que ela tem que identificar essa sensação de fome dela em algum lugar do corpo, né? Então assim, conto até 3 e ela tem que pensar nessa sensação, né, de querer comer, de querer exagerar, de estar com essa fome exagerada que ela não consegue controlar, ou aquela sensação de fome que faz com que ela coma muito. E aí eu conto até 3, por exemplo, e ela tem que identificar em algum lugar do corpo dela. Aí o próximo passo é deixar essa sensação um pouco mais palpável, imaginar que ela tenha uma forma. O segundo passo é deixar a coisa mais real, imaginar que essa fome tenha uma forma. E aí, né, geralmente as pessoas falam, é um chumaço de algodão muito grande, ou parece uma bola de capotão, ou nossa, é uma bola de aço, né, dependendo da sensação de cada um. E aí depois que ela, né, conseguiu imaginar ou mensurar isso de alguma maneira, o próximo passo é você dar um nome para aquilo, né? Porque é muito difícil você lutar contra uma coisa que você não consegue nem conceber, nem ver, nem entender. Então, por isso a gente faz usa dessas artimanhas, e aí o próximo passo é dar um nome para aquilo para a gente saber do que está falando, né? Então, e aí depois a gente segue todo o processo, né, de eliminar, e tem várias coisas, e um dos processos, né, uma das artimanhas, uma das chavinhas que a gente usa é ela eliminar aquela sensação, aquela situação, aquela coisa ou aquela pessoinha, né, que ela deu o nome para ela, de dentro dela. E aí ela travava, ela começava a conversar. E falava, não, peraí, não é para você conversar. Não, mas aí ela falava até, né, ela chamou até, não me esqueço até hoje, ela chamou essa fome de Leopoldo. E aí, ao invés de fazer, prestem bem atenção nisso que é muito interessante, tá? Ao invés de fazer o que eu estava dizendo para ela fazer, o que a gente estava fazendo no processo todo,
Digo isso e você faz. Eu peço para você imaginar e você imagina. Eu peço para você tirar do seu pensamento, você tira, né? Pra gente já ir estruturando mais ou menos o que vai acontecer, para ela poder repetir isso, né? Voltando a dizer mais uma vez que a terapia aqui é comportamental. Então é o comportamento que ela vai ter que ter nos próximos dias ou semanas para ela conseguir driblar isso. E aí ela travava e começava, não, porque o Leopoldo, ele tá dizendo agora, eu falei, não, peraí, não, vamos parar, não tem nada a ver o que o Leopoldo tá querendo, é pra você tirar o Leopoldo, arrancar ele daí de dentro e jogar fora. Então, porque o Leopoldo, tá, aí a gente cortava e, né, acabou a sessão, ela voltava na próxima semana, no próximo encontro, e vinha me falar do Leopoldo de novo. Então, aí é um passo bem interessante, né, que muitas das pessoas não entendem, e isso é uma grande pegada, que você, claro que está se auto-sabotando, terceirizando, né, a responsabilidade, a incapacidade de parar de exagerar na comida por uma coisa que nem existe, porque o Leopoldo na realidade foi uma criação minha e dela, né? Claro que com a minha ajuda, imagine a sua sensação de fome, imagine não sei o que lá, e imagine de como ele é feito, imagine a dimensão, né? E agora imagine você o nome, ou seja, nós imaginamos tudo, e aquilo ali foi uma criação da nossa cabeça. E ela continua, né? Aí ela dá vida, né? O horror de Frankenstein, ela dá uma vida àquela nossa criação e deixa com que aquela criação nossa seja mais forte que ela. Não, porque o Leopoldo não quer. Então, ao invés dela fazer o que era o propósito da coisa dela, assumir a responsabilidade e entender que aquela fome exagerada é uma fome emocional e ela tem que ser resolvida de uma outra maneira, mas tem que ser desacoplada da fome física, o que ela fazia? Ela colocava mais lenha na fogueira e deixava aquela sensação ficar de incapacidade ficar mais forte ainda. E, né, voltando a dizer mais uma vez, isso é uma grandíssima de uma autossabotagem, mas tem muita gente que faz isso também, né? Quando a pessoa fala a respeito de ter mais vontade de comer, então é porque apareceu o sanduíche, apareceu a pizza, apareceu a festa, apareceu o buffet e, agora nós vamos chegar ao que da questão, apareceu na minha cabeça, né, a vontade de comer. Ou seja, você mesmo se sabota, dá pra entender mais ou menos? Gente, manda algum coraçãozinho aí ou algum ok pra ver se vocês estão entendendo mesmo, porque às vezes esses conceitos não são muito fáceis, né, de entender assim. Então, aí você começa a acreditar numa coisa que na realidade não existe, né, que é a fome natural do seu corpo. Você começa a acreditar nessa coisa que você construiu, nessa ideia de que fulano de tal, no caso o Leopoldo, é mais forte do que você. E é justamente aí que mora o perigo. Tudo isso agora para explicar mais ou menos esse conceito, para ficar mais claro. Porque quando a gente fala, quando eu penso em parar de comer, aí é que eu quero comer mais ainda, nós somos vítimas dessa nossa criação. Por quê? O nosso subconsciente, o nosso cérebro, não consegue diferenciar entre realidade e ficção. O nosso cérebro não foi feito, programado, construído para diferenciar um fato de um não fato, uma coisa que realmente aconteceu ou uma mentira. Por isso que a gente sofre quando alguém conta uma mentira pra gente que é muito doída, né? Diz assim, você não passou no vestibular. Então, se você acredita piamente naquela pessoa, você sofre como se tivessem realmente não passaram no vestibular, mas na realidade ela só estava te pregando uma peça. Mas você sofreu, porque o seu cérebro, naquele momento, ele não vai lá. A gente não tem essa capacidade de ir lá com os sensores e ver tá certo, tá errado. A gente acredita naquela imagem que foi criada no momento, né? Se eu te falar, por exemplo, o seu namorado tá te traindo com a fulana de tal, e se eu for convincente, ao
passo, né, até o ponto de você conseguir imaginar essa cena, você acredita na cena e fica triste, claro, se você gostar do namorado. Se não gostar dele, você dá de graças a Deus. Mas gostando do namorado, não querendo que a relação acabe, e vem alguém e te conta uma história convincente de que ele tá te traindo ou que ele não quer mais ficar com você, claro que você vai ficar triste. Mas dá para entender mais ou menos? O seu cérebro não sai com os sensores, né, com a câmera e com o GPS e vai lá e vê o que o namorado tá fazendo, não pergunta, não questiona o namorado, você vai me deixar mesmo, você gosta da outra, você me traiu ou não. A gente acredita naquela construção, né, que tá ali na nossa frente. E é justamente isso que acontece com a gente quando a gente acha e fala para si mesmo, aí é que eu tenho vontade de comer, porque essa construção está dentro da sua cabeça. Como que ela se dá? Você tem, já está, digamos assim, programada para sofrer quando você faz uma dieta, quando tem qualquer tipo de proibição. Automaticamente vem para o seu cérebro aquela sensação de proibido, não posso mais. E aí, automaticamente, você imagina a sensação, então eu quero correr atrás do prejuízo e eu quero comer. E isso tudo faz com que você tenha aquela sensação errada, claro, né? Aí é que eu como mesmo. Mas eu falei, 99,9% ainda tem 1%zinho aí, que é bem interessante da gente saber também. Dá pra entender, gente? Dá pra ficar claro que esses monstros, principalmente essa vontade de comer, é o horror de Frankenstein que nós mesmas criamos, e é bom isso, é legal, porque se foi a gente que criou, a gente mesmo pode dar cabo dela. Esse é o interessante disso, da gente saber aqui como é que a gente faz, quais são os métodos, quais são os passos e as terapias. Isso aí é papo para uma outra live, mas é muito importante que vocês entendam isso hoje, tá? Que essa sensação de fome, aí é que eu quero comer mesmo, aí é que eu sinto fome, nada mais é que uma construção do seu subconsciente. Você tem que entender como é que isso entende, claro, como é que isso funciona para você poder vencer essa disputa, essa briga, entrar nessa dividida e sair com a bola para você, tá? Eu falei que isso é 99,9%, mas aí tem o 1%. Eu quero acreditar piamente que seja só 1%, 0,001%, que aí é o autoflagelo declarado, né? Quando a pessoa quer sofrer mesmo, que ela fala, tá, agora que eu tô no processo, aí que eu penso, que eu sei, que eu tenho todas as informações necessárias, que a minha ficha já caiu, que eu não sou uma pessoa completamente alienada, eu sei que eu tenho que comer menos, sim, mas o que eu faço? A primeira coisa é, não, agora vem aquela sensação, e ela foi criada do mesmo jeito, né? Com aquelas imagens no nosso cérebro de autoflagelo, e eu vou me machucar agora, eu vou entrar agora e vou, né? Vi que tem alguém entrando. Eu vou começar a comer, eu vou abrir mão, né, desse meu propósito e vou dar asas a essa sensação antiga de que agora eu vou estragar meu sucesso. Agora eu vou estragar meu sucesso. Por que eu vou estragar meu sucesso? Porque eu já estou programada assim como eu estrago outras coisas da minha vida também, né? Ou digamos assim, o 0,001% é masoquismo puro. Então é isso, a soma dos 100% que faz com que a gente tenha essa sensação, aí é que eu quero comer mesmo, vem disso, né? Das informações erradas, processadas de uma maneira errada no nosso cérebro, através da gente mesmo. E entre o autoflagelo declarado, né, e essa programação toda, os 99,99%, é o que dá essa sensação de que aí é que eu quero comer mesmo. E para fechar agora, né, o que a gente começou a falar no começo da live, essa sensação de aí é que eu como, essa decisão, aí é que eu quero mesmo, né, que, né, diga-se de passagem, você tem um livre-arbítrio, você pode dizer que não, você não é vítima dessas sensações que você tem, né, se a gente fosse vítima de todas as sensações que a gente tem, meu Deus do céu,
quantos crimes a gente não iria cometer. Imagina só você passando na Quinta Avenida lá em Nova York, aquele monte de loja, aquele monte de sedução, aquelas coisas lindas, maravilhosas, aquela sensação, ai, agora eu quero entrar lá, eu não consigo me segurar, vou levar as coisas sem pagar. A gente não faz isso também, né? A gente não vê um cara bonito e fala, ai, eu vou lá lascar um beijo nele. E às vezes a sensação, né, de querer beijar o cara bonito é muito maior do que querer comer, né? Aí é que eu como mesmo, e a gente se segura. Ou seja, existe sim um meio da gente conseguir se segurar para tudo isso, né? Mas voltando ao assunto, pra gente fechar isso aqui, essa live de hoje, essa ideia, né? Primeiro a gente tem que diferenciar a fome da vontade de comer e entender de onde é que vem, de que processo errado e negativo vem essa sensação de aí é que eu como mesmo, de onde é que vem essa decisão, aí é que eu como mesmo. Entendendo a diferença das duas, fica muito mais fácil da gente tomar a decisão certa e voltar para o caminho natural e começar a entender, entrar mais em contato com o nosso corpo e entender o que é a sensação de fome de verdade. Isso é a lição de casa para vocês. Tá bom? Então, minhas queridas, um grande beijo. Qualquer dúvida, escrevam aqui, comente na live e a gente se vê na próxima terça-feira, às 10 para 7 da manhã. Um grande beijo e até terça.